E aí, empresários, vamos lá falar hoje sobre um dos assuntos mais polêmicos e mais complexos. Então, no quadro de hoje, de empresário para empresário, vamos abordar um assunto que, mesmo que você tenha um time comercial pequeno ou até mesmo já tenha um gestor comercial, é muito importante que você domine, porque se você fizer essa parte da forma errada, que é a remuneração do seu time comercial, você pode acabar que, sem querer querendo, criar um sócio, criar um colateral dentro da sua empresa, principalmente porque 99% das empresas elas remuneram o seu time comercial, os seus vendedores, com aquela velha remuneração de porcentagem. Então, vendeu X, atingiu tal performance, você vai conseguir ter X valor de comissão. Só que se você construir, que é o ideal para qualquer empresa, bons vendedores, um excelente time comercial, você conseguir liderar a sua equipe ou quem você contratou consiga liberar com maestria a sua equipe, você vai gerar cada vez mais resultados melhores dentro da sua empresa. Resultados esses que, se você paga um valor que é uma porcentagem sobre um resultado alcançado, você pode acabar tendo um problema depois de muito tempo. Porque se você paga uma porcentagem sobre um resultado alcançado pelo seu time comercial e você não tem uma previsibilidade, porque você pode alcançar um faturamento excelente um mês, no outro não ser tão bom, mas mesmo assim você tem um valor atrelado de um comissionamento e essa incerteza tributária que vive o nosso país, você não sabe como vai ficar sua margem de lucro a cada mês, a cada período, e você tem contratações, enfim, aquilo que o empresário já está acostumado. Quando você tem essa velha comissão, você tem um problema muito grande que você pode acabar tendo um sócio dentro da sua empresa que fica de forma imperceptível, uma pessoa que vai ter uma porcentagem sobre um ganho da sua empresa sem ter o colateral, sem ter as preocupações que você tem. E alguns empresários podem até achar que isso é saudável e que isso é normal, mas na verdade não é. O ideal é você criar um modelo de remuneração onde o seu colaborador ele já possa saber o valor que ele vai ganhar, tá? Ele possa ter essa previsibilidade, ele vai ter a segurança e ao mesmo tempo você vai estar tendo um regime totalmente meritocrático. Ele vai receber de acordo com a performance que ele gerar para a sua empresa. E esse é o melhor modelo, é o modelo que vamos abordar hoje aqui no nosso vídeo, no nosso quadro de empresário para empresário. Nesse quadro, pessoal, a gente vai estar trabalhando esses conteúdos que são mais difíceis de encontrar por aí e quando você encontra, as pessoas enrolam muito ou deixam algo simples de uma forma muito complexa. Então, o intuito do vídeo é deixar de forma simples para que você possa aplicar ainda na sua empresa, ainda esse mês, ainda essa semana, tá? Bom, pessoal, primeiro você precisa entender o que é esse modelo OTE. Esse modelo OTE, ele nada mais é do que uma remuneração onde o seu colaborador ele vai ter o salário fixo mais um potencial variável que ele pode ganhar. Igual esse nosso gráfico, essa nossa ilustração representa. O modelo OTE, ele vai ter uma remuneração total potencial que ele pode ganhar, pode ser 4, 5 mil reais. A sua empresa, a partir de um regime político interno vai definir muito bem o valor que o seu vendedor pode ter. O que eu sempre recomendo, se o seu vendedor ele recebe um salário mínimo como fixo, o ideal é que o variável seja um outro salário mínimo no máximo, tá? E aí no máximo o OTE dele seria dois salários mínimos, ok? Então ele vai ter, que eu sempre recomendo, um bônus por produtividade, que é incentivos baseados no desempenho dele, e claro que o salário fixo. A soma dos dois vai gerar o OTE. E o que eu sempre recomendo é que o seu colaborador ele tenha, como eu já expliquei, OTE é a remuneração total previsível que ele pode ganhar no máximo. E aí vai ser a soma de um salário fixo mais um bônus variável sobre a produtividade, sobre a performance que ele entregar para a sua empresa, ok? Mais adiante vou mostrar alguns exemplos e vai ficar cada vez mais simples para você conseguir compreender. Levando em consideração que o salário mínimo agora vigente para 2026 vai ser de R$ 1.621, o que eu recomendo é que o seu OTE máximo seja o dobro dos salários mínimos. Então, se o seu colaborador for só mais um, ele não render uma performance que vai ser de acordo com a política que você construiu dentro da sua empresa, ele vai receber um salário mínimo e também você pode deixar sempre aberto a vaga para trazer novos talentos para a sua empresa. Mas se esse colaborador ele tiver uma performance melhor, você vai pagar referente e vai ser um regime meritocrático, ok? Esse colaborador ele vai ter um ganho o dobro do que ele teria com o resultado mediano, ok?
Como, por exemplo, aqui eu vou trazer uma clínica, tá? Que tem recepcionistas, que tem um time comercial. Se ele alcançar ou ela alcançar abaixo da meta, o bônus um que é sobre o faturamento, que é um bônus sobre toda a equipe, um bônus que todo mundo vai conseguir ganhar da equipe comercial, que é o bônus do faturamento, bônus um sobre o faturamento da sua empresa. A sua meta pode ser 1 milhão e sua super meta, mais adiante eu vou explicar como que você vai fazer esse cálculo, mas pode ser 1.200.000 reais. Se alcançar 950 mil reais, não ganha absolutamente nada de bônus um que vai somar no OTE, que vai somar no salário dele, ok? Ele não vai ganhar nada, mas se alcançar a meta, isso toda a equipe trabalhando em conjunto, a cultura da empresa é fortalecida para que todos possam ganhar esse bônus um, vou colocar aqui como exemplo o bônus um, o valor de R$ 500. E caso alcance a super meta, que nesse exemplo aqui, por exemplo, seria 1.200.000 reais, ganharia R$ 750. E qual é o bônus 2? O bônus 2 é a produção individual, que você pode colocar qualquer indicador referente àquela área específica. Se é SDR, você vai colocar a quantidade de oportunidades geradas ou a quantidade de oportunidades qualificadas. Se é closer, se é vendedor, dependendo da estrutura que a sua empresa possa ter, você vai colocar a quantidade de vendas. Vai ser um número, ok? E não um valor faturado. Ou caso você queira colocar também valor faturado, não tem problema. Mas aqui é individual do vendedor em si. Bônus um geral. Bônus 2 individual. Meta atingida, R$ 500. Super meta atingida, 750. Aqui a sua empresa pode alcançar sua meta, mas o seu vendedor pode alcançar a super meta. Não tem nenhum problema. Você vai pagar referente à meritocracia. No nosso bônus 3, o que eu particularmente gosto de colocar para que um bônus complemente o outro e a sua empresa possa ganhar performance e criar realmente algo exponencial, o bônus 3 eu coloco por eficiência no atendimento ou eficiência comercial. E aí você pode pegar alguns indicadores e colocar ali 3 ou 4 indicadores para que o seu time, o seu colaborador possa alcançar esses números que você vai especificar, os KPIs, os indicadores de performance-chave, e você possa ter um bônus específico para isso. Como, por exemplo, abordagens por dia, quantidade de ligações por dia, taxa de conversão, a quantidade de oportunidades em Instagram, por exemplo, abordando os novos seguidores, o famoso social selling. Você pode definir, de acordo com o seu time, quais indicadores que você vai levar em consideração. Todos esses indicadores eles precisam ter algo em comum, que é metrificar a eficiência do seu time, ok? Então são as metas de esforço e não a meta de resultado, ok? Aqui o que eu gosto de colocar, tá? Principalmente a quantidade de abordagens, a taxa de conversão e a planilha, CRM, sistema, enfim, 100% preenchidos, que devem ser auditados pelo o seu coordenador da sua empresa, o seu líder comercial ou até mesmo você, caso você não tenha esse nível de estrutura na sua empresa. Por que que eu gosto de colocar essas três? Porque essas três são os indicadores principais que você pode contar do seu time comercial, ok? Então, primeiro, a quantidade de ligações, por exemplo. A quantidade de ligações são 50 por dia. A minha taxa de conversão é 10%, taxa de conversão base. E o sistema que eu utilizo de CRM é o Pape Drive, é o Como. Ele tem que estar 100% preenchido, não pode ter erros lá. Então, você chega para o seu time, alinha a expectativa e fala, olha, se falhar um, você perde esse bônus. Mas se você garantir que todos estejam preenchidos, você vai ter esse ganho aqui. Isso vai garantir que o seu time comercial sempre mantenha uma eficiência e sempre preste atenção no trabalho que está sendo desempenhado. E uma coisa vai acabar gerando o bônus 2, que é a quantidade de vendas que ele vai fazer, porque se ele alcançar os indicadores que você colocar como base, ele vai conseguir alcançar o bônus 2. Se ele conseguir alcançar o bônus 2 e a equipe, a somatória, vai conseguir alcançar o bônus um. Então, você tem uma matriz aqui totalmente exponencial, porque uma complementa a outra, tá? Algo bem simples para sua empresa. Vou levar aqui em consideração, novamente, só recapitulando, para você conseguir colocar em prática. Se o faturamento da sua empresa é de 100 mil reais, você tem 10 vendedores, cada vendedor tem que fazer 10 mil reais. Então a meta do vendedor é 10 mil reais. Se você tem um ticket médio de 1.000 reais, então cada vendedor tem que fazer 10 vendas. Essa é a meta. Meta, 100 mil reais, cada vendedor fazer 10 vendas. E o bônus vai ser 50 abordagens por dia, com a taxa de conversão, jogar com um número aleatório de 2%, e você vai conseguir ter um sistema 100% correto para que você tenha esses levantamentos dos indicadores. Então, por isso que eu falei, uma meta complementa a outra, tá? Resumo do modelo aqui para vocês
conseguirem identificar como que isso fica na prática. O seu colaborador vai ter o salário fixo, se ele só fizer o que ele deve ser feito. E se ele fizer assim, a partir de 3 meses, sem conseguir bater a meta, eu recomendo que você abra a vaga e troque esse colaborador depois de 3 meses se alcançar o resultado. E aí vai dar a política de cada empresa, tá? Pode ser menos, pode ser mais, depende de como você avalia os vendedores, seus colaboradores. Bônus por faturamento. Se alcançou a super meta aqui, vai ganhar os R$ 750. Se alcançar a produção dele, ele alcançar a super meta também, R$ 750, e o bônus de eficiência 371. Logo, aqui o OTE máximo vai ser 3.242, que vai dar um total do dobro do salário mínimo aqui que ele teria, tá? Então, as regras na prática. Se a clínica, como exemplo que eu trouxe, bateu a meta, o colaborador vai ganhar o bônus. Se bater a sua própria meta, meritocracia, vai ganhar outro bônus. E se o colaborador fez todo mês, colocou lá 100% nas planilhas, no sistema, no CRM, enfim, vai ganhar também o terceiro bônus. Então, a somatória dos três bônus dá o dobro do que ele teria fixo, tá? Lembrando, pessoal, você pode definir essa política com os valores que você achar mais interessante para sua empresa, para sua operação. O intuito aqui é explicar para vocês o que você vai fazer para ter um modelo que é sustentável. No modelo OTE, você traz previsibilidade. Se você tem um time comercial com 10 vendedores e você especificou que o OTE máximo é 3.243, logo você vai conseguir saber qual o teto máximo da sua folha de pagamento dentro da sua empresa. Então você vai conseguir ter ali um DRE, uma previsibilidade maior para o seu resultado dentro da sua empresa. Quando você abre uma porcentagem, esse resultado, se você tem um time comercial que tem uma performance progressiva mês a mês, a sua empresa ela vai continuar tendo uma crescente, mas sempre vai ter um custo atrelado. Logo, você nunca vai conseguir ter uma margem melhor. No formato OTE, você consegue ter a progressiva do faturamento, ter um regime meritocrático que você vai pagar de acordo com o resultado daquele colaborador, mas ao mesmo tempo você consegue bater um teto de custo de folha de pagamento do seu time comercial enquanto a sua empresa continua crescendo. E você consegue reter, claro, os seus colaboradores, porque também você precisa ter outras motivações, que é um assunto para um outro vídeo de como você motivar o seu colaborador. E aí você vai conseguir reter esses talentos dentro da sua empresa, ok? E como que você vai conseguir chegar ali a uma meta do seu time comercial? O que eu sempre gosto de colocar é que você vai especificar a meta. Essa meta ela precisa ter o modelo Smart, ok? Isso também você encontra aqui no canal, vídeos especificando como você vai definir. Se você não encontrar, você pode pesquisar, enfim, como você definir uma meta Smart. Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançada e ela precisa ter um tempo para ser alcançada. No caso aqui, a gente está falando um período de 30 dias, né? Que é o resultado que você vai colocar para a sua empresa. Mas ela também precisa ser baseada em histórico. Então, se a sua empresa nunca faturou 1 milhão, não coloque que a meta vai ser 1 milhão, tá? Coloque algo que possa ser alcançado. Então, a minha empresa sempre fatura 900 mil. Eu vou colocar aqui 1 milhão para ser alcançado. É alcançado, tá? Ajustando ali alguns indicadores, colocando às vezes uma pessoa a mais para o seu time, aumentando um canal a mais de venda, você vai conseguir alcançar esse 1 milhão e bater a sua meta, tá? Mas também são assuntos para outros vídeos. Se você colocou a meta de 1 milhão, a sua super meta vai ser entre 20 ou 30% a mais. Então, super meta poderia ser 1.300.000 reais, ok? Então, assim que você vai definir a sua super meta. Ah, eu vi um vídeo, eu vi outro mentor, eu vi outra pessoa que colocou de forma diferente. Não tem problema, você pode seguir outro modelo. A ideia aqui é trazer clareza para você e você ter algo prático para colocar ainda essa semana e executar dentro da sua empresa. Porque todo bom empresário tem que ser executor. Ele não tem que estar aguardando o melhor cenário para colocar isso em prática. Você pode ter qualquer empresa. Se só for você na empresa, você pode utilizar esse modelo OTE para colocar no seu Prolabore. Então não tem problema. Coloque um valor fixo e coloque um valor variável de acordo com o resultado que você vai gerar para a sua empresa. E assim você consegue ter esse Prolabore de forma saudável, sem precisar criar várias ideias mirabolantes ou estratégias que misturam várias coisas e deixam tudo complexo. O intuito aqui é justamente ter um papo de empresário para empresário. E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já clica aqui no like, já deixa o seu curtir para que a gente possa estar criando mais conteúdo sobre isso. E se você também não quer perder nenhum conteúdo, basta você clicar aqui no botão se inscrever. E nesse canal você sempre vai acompanhar assuntos que todo mundo fala de uma forma complexa, mas de uma forma mais simples para você conseguir executar aí na sua empresa. E se você quer acompanhar também o nosso perfil do Instagram e ter conteúdos mais rápidos, é só você seguir lá a Merisvaldo
Ponto Filho. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.